E aí, galerinha, tudo bom? Eu estou aqui no meu espaço, curtindo, aproveitando esse super verão. Bom, verão aqui no meu cenário, na brincadeira, né? Estou aqui debaixo de um guarda-sol, curtindo essa paisagem maravilhosa, essa água gostosa, essa areia, brincando aqui com meus amigos. Bom, sejam muito bem-vindos, porque essa é a nossa videoaula de geografia. Hoje, quinta-feira, vocês acharam que iam estar em casa e não iam curtir uma praia? Brincadeira, é a nossa paisagem para animar essa tarde. E vamos que eu vou compartilhar com vocês a nossa videoaula. Vamos lá, galera! Na tela para vocês! Vamos que vamos, então! O Profiléu está nessa animação toda porque nós vamos conhecer o terceiro bimestre de Geografia, meus amores! Como vocês sabem, esta contracapa é para vocês se divertirem, pintarem, colorirem, deixarem ela super bonita, alegre. E vamos que vamos, porque na unidade 5 nós vamos falar sobre as paisagens. Tá aí, tá explicado por que o Profiléu trouxe essa paisagem para vocês aí também. É a paisagem da abertura da unidade de vocês aí do livro. Nós vamos falar sobre a paisagem e seus elementos, as paisagens são transformadas e vamos trabalhar a linguagem também, vamos melhorar entendendo sobre o bairro Jardim das Flores, como que ele mudou. Além do mais, na unidade 6, nós vamos falar sobre a paisagem do campo e a paisagem da cidade. Será que é a mesma? Será que é igual? Nesse conteúdo da unidade 6, nós vamos ver o campo, a cidade e as pessoas que migram, tá? As pessoas que saem de lá, vão para cá, daqui para lá. Enfim, vocês vão conhecer todos esses conceitos também, meus amores. Então, bora começar, porque eu já estou a fim de começar com tudo. Eu daqui, vocês daí. Vamos para a nossa unidade 5, as paisagens. E eu quero que vocês observem a ilustração para responder. Lembre-se, essa ilustração que vocês estão vendo aí é a mesma que eu tenho aqui e é a mesma que vocês têm no livro de vocês também, tá? E o que será que ela representa? Praticamente eu já dei um spoiler no início do nosso encontro aqui, não é verdade? Representa uma deliciosa praia, um momento de lazer, diversão. E olha que legal, essa praia não está muito cheia não, tranquilo, né? Tem um certo distanciamento ali. A gente sabe que não é sempre assim não, né? Mas enfim, quais elementos existem na paisagem representada? Vejam vocês. Olha os elementos que existem. Existem casa, montanhas, pássaros, areia, água, pessoas, carros, né? E diga uma coisa, na sua opinião, as pessoas podem criar elementos da paisagem? Será que as pessoas podem mexer, alterar o jeito que tá? Será que dá para fazer alguma coisa diferente nessa paisagem? Se prepare que logo vocês vão me responder na nossa live também. Vamos lá então, capítulo 1, as paisagens e seus elementos. Meus amores, paisagem é tudo o que podemos ver e perceber em um lugar. Em algumas paisagens predominam elementos naturais e em outras predominam elementos culturais. Então percebam vocês, os elementos naturais é aquele que é natural, não foi mexido pelo homem. Já os culturais é aquele que o ser humano foi mexendo, foi alterando, foi construindo ao longo das suas necessidades, né? Então vejam elementos da paisagem, tá? Os elementos formados pela natureza são chamados de elementos naturais, tá? Como o rio, o mar, as montanhas, a floresta, por exemplo. Nesta imagem que vocês estão vendo aqui é com o Profiléu, olha que delícia. Nós temos montanha, que é um elemento natural. Nós temos o mar, que é um elemento natural. Que mais que nós temos aqui? A floresta também são elementos naturais. Isso é natural, não foi mexido, transformado pelo homem, é da natureza. Já os elementos criados pelas pessoas são chamados de elementos culturais da paisagem. No caso aqui nessa cena a gente vê a casa, nós não temos aqui, mas tem prédios, fábricas, ruas, pontes, plantações, por exemplo, são elementos dessas culturas, tá? Então, tudo que é transformado, que o homem põe as suas mãozinhas, ele transforma, já deixa de ser natural e vira cultural. Olha lá o exemplo aqui do município de Vitória, lá no Espírito Santo, tá? Nós temos ali uma mistura. O rio, por si só, ali, até virar o oceano ali, ele é natural. Mas tudo ao redor dele foi construído pelos homens. Bom,
Percebam que a natureza é natural. Obviamente, nós temos montanhas, árvores, isso faz parte da natureza. Agora, ponte. Será que tem uma árvore que transforma-se em ponte? Será que tem uma casa que vira uma árvore que se transforma num prédio? Não tem, né? Então, percebam a diferença. Onde o ser humano põe a mão, ele é cultural. Quando é natural, é da natureza, tá? Me diga uma coisa, vocês sabiam? Os jardins e plantações na paisagem. Olha só, a vegetação cultivada é um elemento cultural. Vocês sabiam disso? A vegetação, por exemplo, olha esse plantio aqui, que lindo ali no nosso jardim botânico. E que saudade de visitar o jardim botânico. Ali, por exemplo, é cultural porque o homem, a pessoa, né, são pessoas que plantam, cuidam dela ali, no caso do jardim botânico. Por exemplo, os jardins e as áreas do cultivo são consideradas elementos culturais porque são feitos pelas pessoas. Nós temos aí o exemplo do jardim botânico, porque ali dentro é um jardim que foi construído por uma pessoa, né? Criou. É um jardim botânico. Não é a mesma coisa se fosse a natureza, na montanha, aquilo ali. Não, foi construída uma casa de vidro, né? Ali, no caso, onde tem muitas plantas e etc. Tá? Então, quando tem as mãos, a interferência do ser humano, ela é cultural. Quando é natural, o homem nunca encostou a mão, ela é natural. Bom, para que a gente entenda a diferença entre natural ou cultural, eu trago aqui elementos naturais e culturais. Olha os elementos naturais ali para vocês verem. Por exemplo, eu tenho rios, cachoeiras, pedras, mares. Um mais lindo do que o outro, por sinal, e me deu vontade de ir para todos esses lugares. Tudo isso a gente vê que é natural, não foi feito pelo homem. Aquilo é real, é natural, foi feito pela natureza. Já elemento cultural, olhem aqui essa imagem. Eu tenho prédios, igrejas, casas, ruas, pontes, eu tenho praticamente caminhos sobre as águas ali, eu tenho barcos, etc. Eu tenho vegetação ali, eu vejo que eu tenho árvores, eu tenho natureza, mas no meio delas eu já tenho a interferência do homem, certo? E agora, eu quero que vocês me digam, é natural ou cultural? Bom, se for natural, nós vamos pôr uma bolinha azul. E se for cultural, nós vamos colocar uma bolinha vermelha, combinado? Bom, aquela montanha ali, aquela montanha eu percebo que é natural, não é verdade? Não tem casa, não tem prédio, não tem ruas, não vejo ninguém foi lá e tum, tum, tum com pedra e fez aquelas montanhas daquele jeito. Então ela é azul natural ou vermelho cultural? Azul natural, muito bem. Olha ali do lado, eu tenho aquele prédio com sei lá quantos andares e eu sei que muitos de vocês moram em prédios altos também. É construído pelo homem, pelo pedreiro, construído pelos arquitetos, engenheiros, etc. Olhem só, já tem muitos homens envolvidos nessa história. É natural ou é cultural? Eu ouvi daqui, quem respondeu cultural, acertou. Olha ali, eu tenho também uma plantação no meio em uma rua. Certamente aquilo um dia já foi natural, mas alguém passou, abriu o caminho e fez aquela plantação que me parece cana-de-açúcar. Bom, se o homem foi lá e plantou, já deixa de ser natural e vira um cultural. Bom, nós temos ali, parece que uma paisagem lá do Nordeste também, né? Onde tem campos largos, poucas árvores, etc. Mas eu não vejo desmatamento, porque o homem não chegou ali ainda, parece um cerrado, né? Bom, se é natural e não houve a interferência do homem, ali certamente é natural. Ali também, ó, nós temos um pedacinho do rio Amazonas. Olha só que interessante ali. Nós temos as árvores, a floresta e o rio no meio. Aquilo, por incrível que pareça, é natural, aquelas curvas, cheio de curvas esses rios. E é natural, não foi mexido pelo homem. Então, bolinha azul. Mas já nas cidades, casas coloridas, alegres, divertidas, onde a gente mora também, a gente sabe, o homem precisou mexer, interferir, então é cultural. Bom, meus amores, feito isso, agora vocês conseguem responder às atividades seguintes, que diz o quê? Que elementos naturais aparecem na paisagem da foto abaixo? Então, vocês vão ver quais são naturais e quais são culturais, tá? Eu quero que vocês observem. Rio, as árvores são naturais, mas as plantações e as moradias são culturais. Preste atenção ali, tá bom? Essa é uma foto
do estado do Paraná de 2018, tá? Fica lá em Londrina, tá? Então prestem atenção. Depois vocês vão desenhar em uma folha à parte uma paisagem do lugar onde você vive. Olha só, você vai desenhar e vai colar no seu caderno, combinado? E vocês vão colocar quais são os elementos naturais da paisagem que você desenhou e quais são os elementos culturais. Então observe, vão ali para fora da casa de vocês e observe o que tem de natural, né? E o que tem de cultural. Casas, prédios, ruas, postes, montanhas, o que é natural e o que é cultural, tá bom? Depois respondam ali que elementos predominam na paisagem onde você vive, tá? Se é natural ou cultural. Por exemplo, eu tenho certeza que um exemplo que a gente sempre fala nas nossas aulas é o Pi. O Pietro sempre está aqui em Curitiba e quando ele pode, ele viaja os fins de semana lá para São Luís do Purunã. Lá é um lugar que a gente considera campo, né? E no campo não tem muito prédio, aliás, quase não tem prédios, embora tenha muitas plantações, né? A plantação é uma interferência humana, né? Então ela é cultural. Mas rua é cultural. Mas certamente tem animais, tem muitas florestas, muitas montanhas, tudo isso é natural também. Então, é legal a gente observar. E o Pietro vai ter essa oportunidade também de perceber essa diferença. No bumerangue da unidade 5, vocês vão observar a imagem da abertura, essa que está aí, essa que está aqui e essa que vocês têm no livro de vocês também. Que elementos naturais aparecem na paisagem retratada? Será que aparecem elementos... Quais são naturais? Bom, nós temos montanhas, aqui montanhas, nós temos o mar, né, aqui atrás de mim, tá me molhando, inclusive, tá bem gostosinha a água. Enfim, quais são culturais? Por exemplo, nós temos casas, aqui carros, rua, tudo isso é cultural. E algum desses elementos existe no lugar onde você vive? Depois vocês vão me dizer se existe ou não. Tá certo, meus amores? Bom, uma excelente quinta-feira para vocês. Eu fico daqui, vocês daí, e daqui a pouco nos encontramos na nossa live, tá certo? Vou continuar curtindo a minha praia aqui. Bom, vambora! Pro dia nascer feliz.